Olá pessoal, aqui é Diego Mangabeira, do Dia da Mudança. Vou falar sobre um tema muito procurado, inclusive com uma pessoa a qual eu descobri na internet, né, dentro de um achado, vamos dizer assim, num blog, que vai ser a minha convidada de hoje, a Giane Pili. Tá? Inclusive, eu vou colocar aqui o link do endereço do blog, que eu estava procurando sobre, né, o assunto. E esse artigo eu vou deixar disponível, né, inclusive esse link na nossa entrevista, se tiver aqui no YouTube ou no blog, não, ou onde você estiver vendo esse vídeo. Giane, muito obrigado por ter aceito, né, o convite, agradeço muito. Você é uma pessoa maravilhosa, né, eu te acompanho, estou vendo seu blog, cada vez mais conteúdo de qualidade. E sobre a meditação, né, que a gente vai falar hoje sobre meditação, mas sobre vários assuntos. Obrigado mesmo. Imagina, é um prazer. Legal, legal. E, Giane, conta aí um pouquinho pra gente, né? Eu já te conheço, mas pra quem não te conhece, assim, um pouquinho da sua vida, da sua história, como que você trabalha, da onde você trabalha. Então, eu sou farmacêutica de formação, né? E eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, fui gerente de marketing de muitas companhias farmacêuticas, tinha uma vida completamente agitada, assim, né? Era gerente, meu último trabalho foi gerente de marketing da Pfizer, então era bastante atribulada a minha vida, né? Mas eu, também há muito tempo eu pratico yoga. Então eu tinha uma forma de lidar, né, com a agitação e tudo mais do meu trabalho. Mas teve um momento que eu achei que o trabalho estava tomando todo o meu tempo, né? E eu já tinha me envolvido bastante na prática de meditação e eu queria ter mais tempo para me dedicar à prática. E daí eu me demiti e tenho um trabalho de consultora hoje, né? Então eu tenho muito mais controle sobre o meu tempo e tudo mais, e posso praticar, posso escrever meu blog, posso ensinar meditação para as pessoas, né? Então hoje eu acho que tenho uma vida bem equilibrada, assim, em termos de trabalho e de prática, né? E de tranquilização, assim, prática de poder me equilibrar melhor, assim. Basicamente assim. Bacana. Inclusive, né, para quem não te conhece, começar hoje a descobrir, né, Giane Pili nas redes sociais, né? Inclusive eu descobri ela por causa disso no Facebook, né, Giane? E por causa do seu blog, inclusive você está falando de equilíbrio, né? Equilíbrio, o seu site o seu blog, né? Equilibrando.me, né? ME, né? É isso, né? É, é isso Ah, mesmo. muito bacana. O blog surgiu da vontade, assim, de realmente conectar as pessoas a essa prática, sabe? Eu aprendi a meditar dentro da tradição budista, que é a tradição que eu sigo, né? Mas aí eu fui cada vez mais entendendo que para meditar não precisava ter religião nenhuma, né? Nem budista, nem nenhuma religião. Ou qualquer uma também, né? Então não tem nenhuma dependência assim, da tradição religiosa que as pessoas têm inclinação. Então eu tinha uma vontade de compartilhar com todo mundo, né? Em qualquer lugar, porque para mim foi super benéfico, né? Foi muito bom aprender e ter esse recurso, né? Desenvolver esse recurso. Assim. Então, minha vontade era compartilhar com todo mundo o que eu tinha aprendido. Daí surgiu a ideia de fazer o blog e é muito impressionante a internet. Realmente, assim, né? O jeito que a gente pode, de fato, atingir as pessoas, né? E compartilhar as experiências que a gente tem. Então, foi daí que surgiu o blog. Eu procuro trazer informações, artigos e tudo, os que tiverem mais forem mais completos, assim, mais profundos, né? Tem muita coisa acontecendo com relação à meditação, né? Virou bastante, um pouco moda, assim, né? Então tem muitas coisas sendo divulgadas, e daí eu procuro trazer as que têm mais conexão com a prática que eu aprendi, a forma como eu aprendi a prática da meditação, né? Tem que trazer esse tipo de informação para as pessoas. E também compartilhar um pouquinho vídeos e entrevistas e condução de meditação, né? Traduzidas principalmente do meu professor, que é o professor Alan Wallace, né? Então é isso que eu tento fazer no blog. Entendi. E até partindo desse princípio, né, você já está adiantando, inclusive, né, o que a gente vai falar hoje. Fala pra gente, assim, pra quem não conhece, né, por exemplo, já ouviu falar, como você falou, né, às vezes cai na moda, mas você perde, às vezes, né, a essência. Então, o que é meditação, né? Qual que é a origem, assim, a partir do ponto de vista seu, né, a sua influência?
Então, tem muitas práticas que a gente conhece que são chamadas de práticas de meditação, né? Em todas as tradições religiosas, cristã, hinduísta, sufi, todas as tradições religiosas trazem práticas de meditação e muitas tradições não religiosas também, né? Então, quando a gente é bom começar a conversa por aí, porque é sempre bom saber do que a gente está falando, né? Verdade. O que eu posso compartilhar da minha experiência, como eu estava te dizendo, é um pouco da prática da meditação dentro da yoga e dentro da tradição budista, né? São essas técnicas, vamos dizer assim, que são práticas de tranquilização, basicamente, assim. Como é que a gente pode ajudar a nossa mente a relaxar, a abandonar os conteúdos que, na maior parte das vezes, são aflitivos, né? Teve um estudo da Universidade de Harvard que era muito interessante. Não vou me lembrar agora a quantidade de pessoas, mas era muita gente que participou do estudo. E as pessoas recebiam um SMS assim, durante o dia e a pergunta era, você está presente no que você está fazendo ou você estava distraído, né? E a grande maioria das pessoas estava distraída no momento que recebia o SMS, né? E a pergunta seguinte era, você está bem ou você está aflito? E a maior parte das pessoas que estavam distraídas estava aflita também, né? Então, a condição de serenidade, de tranquilidade, bem-estar, está muito ligado a você estar presente naquilo que você está fazendo, né? Então, basicamente, as técnicas de meditação que eu aprendi, elas têm esse objetivo, né? De tranquilizar a mente, de você aprender a soltar os conteúdos e ter mais liberdade com relação ao que você presta atenção, né? Então, basicamente é uma técnica chamada shamatha, que traduzindo é quiescência. Então, quando a gente estiver conversando, é desse tipo de prática que a gente está falando, né? É uma prática de aquietar a mente. Que bacana. Inclusive, você está falando, né, desse estudo. No post que eu estou deixando aqui disponível para você, né, que está vendo aí, assistindo no seu trabalho, em casa, no final de semana, na semana, independente disso, é esse post que eu vou deixar aqui disponível para vocês. Inclusive, vai passar aqui o link aqui abaixo. Vai estar disponível também para você acessar só clicando. E o post é Mude Sua Mente, Mude Seu Mundo. Né? Esse é o post do Dalai Lama, né, da entrevista. Inclusive, esqueci o nome do acadêmico, né? Ele que faz esse estudo. Perdão? O nome dele é Richard Davidson. Richard Davidson, perfeito. Grande cientista. Grande. Ele é sensacional. Ele tem feito trabalhos muito, muito profundos e muito sérios na área de neurociência, com a meditação, né? Com outras coisas como compaixão, empatia, né? Qualidades que ele chama de importantes nos relacionamentos, né? Então ele tem dado uma contribuição sensacional, assim, sempre em diálogo com o Dalai Lama. É bem bonito esse. E esse evento foi sensacional, e assim, foi uma coisa que eu vi, daí eu precisei legendar, né? Não tive como deixar pra lá, assim, não. Eu peguei todo o evento, legendei e disponibilizei, porque realmente foi muito, muito interessante. E o Richard Davidson cita esse estudo da Harvard, né? Então, eu me lembrei agora, você falou, eu me recordei. Inclusive, você que legendou, né? Esse post aqui tem os vídeos, eu acho que tem 2, né? Tem 2 vídeos, não me lembro agora. Tem 2. Você legendou os 2, então? Legendei. Que bacana, tá vendo? Isso para gerar conteúdo para você aí, né? Para você, né, cada vez mais, né, tá em sintonia, conhecer mais, né, sobre essa área. Muito legal, gostei. Parabéns, viu? Muito bom. Foi assim que eu te conheci, né? Acho que muita gente ainda vai te conhecer. Coisa boa. Com certeza, né? Coisa boa tem que compartilhar. Coisa positiva, né? Poderosa, a gente tem que compartilhar mesmo. Me dá uma vontade de partilhar, tem uma alegria de partilhar, na verdade. Isso é verdade, com certeza. Vamos passar aqui para a próxima, né? Que é, né, da nossa pauta aqui. A gente fez uma pauta meio organizada, pegando feedback de outras pessoas. E aí teve um aqui. Como a meditação, né, pode te ajudar a ter mais equilíbrio, já que hoje em dia, né, cada vez o pessoal fala, tá sem tempo, não tem nada para fazer. Aliás, tem um monte de coisa para fazer, mas nunca dá tempo. Chega o final de semana, eu quero me divertir, aí depois já é segunda-feira. Então, como que ela pode te ajudar, né, a ter esse equilíbrio que a gente busca tanto, né, e fala tanto?
Então, no início, assim, a gente pode pensar que a meditação tem esse papel, né? A gente tem um hábito muito, muito, muito profundo, arraigado, de estar o tempo inteiro distraído, né? Como a gente estava dizendo. Então, a gente nunca está pensando, assim, a maior parte do tempo a gente não está presente, né? E isso é um grande desgaste. A gente tem a sensação de que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Essa coisa de multitarefa da mente. E isso não é verdade, né? As pesquisas aí, os neurocientistas que estão pesquisando esse tipo de assunto, eles estão dizendo para nós que assim, a nossa mente faz uma coisa de cada vez. Mas a gente, pela agitação e pela ansiedade, a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e, na verdade, a gente fica trocando de conteúdo muito rapidamente. Então, nossa mente troca de foco muito rapidamente e a gente tem a sensação de que está fazendo coisas ao mesmo tempo. Mas isso tem uma canseira, né, envolvida, assim, a gente cansa muito, né? Isso é uma grande fonte de estresse, como se a gente nunca pudesse voltar o nosso estado de atenção e de alerta para o basal, para um nível basal, assim, a gente fica pulando de uma agitação para outra, assim, né? Então a meditação, ela ajuda, primeiro ajuda a gente a reconhecer isso, né? É muito interessante, assim, quando a gente começa a praticar, que a gente percebe que, eu posso simplesmente sossegar um pouquinho, né? Tranquilizar, ir para um ponto morto, assim, vamos dizer, né? Se a gente estivesse dirigindo, sempre passando de quarta para quinta para sexta marcha, assim, está sempre assim. Como se a gente nunca botasse um ponto morto e deixasse a coisa caminhar mais serenamente, assim, né? Ou parasse, realmente, né? A gente nunca tivesse essa possibilidade. Então, quando a gente começa a praticar, que a gente percebe que existe esse ponto para onde a gente pode retornar, isso já é um grande ganho, né? E então a gente pode, durante o dia, fazer isso, né? A gente está fazendo alguma coisa, daí aquilo acaba, a gente volta para um basal, assim, não sai fazendo outra coisa, não faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente procura ir voltando, assim, para um ponto onde a gente possa relaxar o corpo, né? A mente. Isso assim, ao longo do dia, faz muita diferença, sabe? Não é, quando a gente fala em meditação ou em tranquilizar a mente, a gente só está falando, na verdade, de voltar para um estado que é natural da mente. A gente não está falando em desenvolver uma coisa que nós não temos, né? A gente está falando em voltar para o estado natural nosso, de relaxamento e de tranquilidade, para poder daí fazer as coisas que a gente tiver que fazer, né? Então, o equilíbrio, na verdade, a meditação ajuda no equilíbrio nesse sentido, porque ele permite que a gente se dê conta do estado natural e que a gente possa retornar para ele em meio a todas as atividades, né? Mas a meditação, na verdade, se ela vier sozinha, assim, como uma técnica simples, ela perde um pouco da riqueza, sabe? Em termos do que ela pode oferecer, né? A meditação vem no meio de toda uma visão de como viver, do que buscar, né? Então, o fato de a gente querer buscar o equilíbrio já tem uma série de implicações, assim, né? Já implica em a gente se dedicar a isso, a essa busca, né? Que por fim a busca no final mesmo da conta vai ser a busca da felicidade, nada menos do que isso, né? Não é só buscar melhorzinho, dar um jeito melhor na minha vida, não é? Eu posso ser um pouco mais radical, assim, né? Vamos ser felizes, pessoal. Essa é a proposta final da prática, né? Não é nada menos do que isso, né? Mas no início é esse o grande ganho. Assim, a gente percebe que tem um espaço, um lugar tranquilo e relaxado para onde a gente pode voltar. E a partir daí se relacionar, né? Isso faz uma grande diferença assim, nas relações, né? Quantas vezes a gente não vai conversar com alguém e simplesmente não escuta o que a pessoa está falando, né? Nem está ali, né? Simplesmente não está ali, só está o corpo ali, né? Você tá assim, vou dar um exemplo, né? Ontem eu gravei um vídeo até falando sobre isso. Imagina uma pessoa, né? Eu tô aqui falando com você, mas eu tô assim, ó. Ah, Giane, tudo bem. Né? Você não tá lá. E isso aqui é um exemplo, né? E a gente tá aqui conversando via Skype. Imagina você tá num restaurante. Neste momento, você já deve ter ido
café, tomar café em algum lugar. Se não tomou, pode tomar amanhã, mas almoçar, jantar, você deve ter visto alguém fazendo isso. 2 pessoas, famílias, né? Não tá lá. Não estão lá. Eu acho genial essa coisa do celular, porque ela... Não é que isso nunca aconteceu, sabe? É que agora a gente vê acontecendo, né? A pessoa tá no celular, mas independente do celular, né? Vamos supor que não existisse celular. Certo. Não quer dizer que as pessoas estavam mais presentes, na verdade, certo, né? As pessoas simplesmente estavam só dentro do mundo interno delas, super distraídas dentro do mundo interno. Mas agora o celular escancara isso para nós, né? Uma vez eu estava assim, né, nessa situação, eu estava num show com um grande amigo que inclusive faz aniversário hoje, e a gente tava com mais 4 pessoas. Aí eu olhei pra ele, uma hora tava os outros 4 no celular, assim, falei, pessoal, que isso? Vamos, né? Nós estamos aqui, vamos ficar junto, né? Mesmo, assim. Mas o celular é só uma revelação, né, do processo para nós, assim. Porque a coisa é um pouco mais complicada. É um hábito mesmo interno, assim, né? De a gente não estar presente nos momentos onde a gente está agora, assim, né? Pensando em coisas que provavelmente nunca vão acontecer, né? Planejando ou pensando sobre coisas futuras que não vão acontecer nunca, ou editando coisas que já aconteceram e que não tem mais como mudar, né? Então é isso que a gente faz o dia inteiro se a gente não perceber. Isso não teria nenhum problema se a gente não sofresse, sabe? O ponto é que a gente faz isso e sofre. Então, alguma coisa a gente precisa fazer, né, pra mudar. A gente pode fazer, na verdade, né? E é simples, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, se baseiam em modelos. Vamos pensar, né? Meditação veio da Ásia, né? Então você vê aqueles gurus, os indianos, né? Então você tem uma vida completamente diferente. Você vive, sei lá, longe da sociedade, longe do mundo, né? O budista, tem novela agora falando sobre isso. Né? Como se só esse tipo de modelo fosse te levar ao equilíbrio, né? Assim, as pessoas tendem a criar uma pré-concepção sobre isso, né? Na verdade, por exemplo, a meditação, né? O equilíbrio, a busca, né, dos dois é simples, né? É só mudar criar pequenos hábitos, mudar os seus hábitos, criar pequenos hábitos. Você tem essa diferença, né? Eu marquei aqui, né? A maior parte do tempo, né, que você falou, não estamos presentes. Isso é fato, é verdade. Está acontecendo agora nesse momento com alguém no mundo, né? Então, é isso que a gente tem que mudar, né? Com certeza. A gente não precisa largar nosso emprego, largar nossa família, ir pro meio do montanha Himalaia. A gente não precisa fazer isso. Sabe por que aconteceria? Que a nossa mente, essa distraída, ela iria junto com a gente, sabe? Então... a solução, né? Verdade. Então, assim, o ponto todo é estar presente, né? Presente e relaxado, assim, presente com a ideia de que a gente pode relaxar, que a gente pode se soltar realmente, né? A gente não precisa se agarrar nos conteúdos e tentar controlar as coisas, porque a grande maioria das coisas da nossa vida a gente não tem controle, efetivamente, né? Muito pouco controle a gente tem sobre as coisas que acontecem. Então o ponto é poder soltar, relaxar e voltar para o momento presente, né, de uma forma relaxada. Então se a gente for pensar, é tão simples quanto respirar, realmente, literalmente, né, porque a conexão que a gente tem com o presente é a respiração. Então se durante o dia você se lembrar disso, se você, né, puder ter isso no cantinho da mente, assim, ou se você precisar de um recurso tecnológico, você programar um SMS para mandar para você mesmo, assim, tipo, respira, né? É só se lembrar de conectar com a respiração. A respiração está sempre no presente, né? Ela é a nossa ligação com o presente. Então, se a gente lembrasse de durante o dia, né? Dar umas respiradas, assim, conscientes, né? Assim, tô aqui dentro do meu corpo, tô aqui nesse lugar agora, né? Simplesmente, isso faria uma grande diferença na nossa vida. Meu professor, o Alan Wallace, eu recém voltei de um curso com ele de 5 semanas, né? E a gente esteve junto falando só sobre isso, né? Sobre equilíbrio emocional, inclusive. Ah, que legal. E muito legal, muito legal. E daí ele falou assim, bom, de hoje em diante ninguém mais espera nada. Então, em todos os momentos que está esperando alguma coisa, a gente vai usar para lembrar que está respirando, relaxar. Isso é maravilhoso. Você está no trânsito ali, fechou o farol, vai demorar o farol.
Em vez de você ficar pensando, porque esse farol, porque esse trânsito, não sei o que, lá. Para e solta o corpo, relaxa, respira, né? Simplesmente solta, relaxa o corpo, né? E deixa a mente repousar. Então ninguém mais espera nada a partir de hoje. Toda vez que a gente estiver esperando no trânsito, no consultório do médico, do dentista, no elevador, no metrô, não sei onde, a gente usa para isso, para relaxar, né? Faz uma grande diferença na nossa vida, não é no nosso dia, na nossa vida. É uma grande dica essa. É verdade. Até falando em dica, né? Você tem, por exemplo, alguma dica, né, para meditar em casa, né? Se a pessoa está em casa, né, depois do trabalho, ou mesmo no trabalho, tem alguma maneira, assim, para a pessoa praticar a meditação? Então, a gente brinca assim que tem as duas coisas, né? Tem meditação que a gente chama de meditação formal, que é sentar na almofada, deitar na cama, ou sentar na cadeira, ou o jeito que for melhor, sem sofrimento, né? Não vale sofrer. Essa coisa de achar que meditação é só sentado em lótus perfeito, com as duas pernas, não sei que jeito, isso não procede. Não é esse o ponto, né? A gente só precisa de uma postura que a gente possa relaxar o corpo, né? E deixar o abdômen livre para poder respirar livremente também, né? Então, essa prática que a gente chama de formal, que a gente poderia dedicar uns minutinhos mesmo durante o dia, ou de manhã, o horário que puder, assim, é como se fosse uma musculação, sabe? Como se a gente ganhasse um pouco de músculo na meditação, né? Mas tão importante quanto esses minutos que você pode dedicar à meditação formal, são esses minutinhos durante o dia, sabe? Essas possibilidades de quebrar esse hábito de estar distraído, de estar habitando um tempo e um mundo que são só sutis, assim, que não estão no presente, né? Então são tão importantes quanto. Então toda vez que você tiver essa chance, tomando banho, sei lá, tem momentos que ninguém tira da gente, não é? Toma banho, o que você precisa fazer além de tomar banho enquanto você está tomando banho, não é? Com Então esses certeza. momentos assim durante o dia, eles são fundamentais. E daí nas relações, o resto vai ser um pouco consequência, sabe? Desse hábito, dessa mudança de hábito, assim, ao invés de ficar ruminando e tal, de ficar relaxado no momento presente, né? As outras coisas vão ser consequência. Então, a gente vai poder olhar para as pessoas com mais tranquilidade, mais presença, mais conexão de fato, né? A gente vai conectar com as pessoas de uma forma mais serena. E assim, a coisa vai ser meio consequência. O que a gente precisaria era sustentar essa visão, sabe? Essa intenção de que existe uma forma mais tranquila de viver a vida, mais presente, mais prazerosa, né? Sustentar essa intenção é muito importante também. Caso contrário, a gente se esquece simplesmente, né? A gente passa o dia como a gente toda a vida passou, né? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, pulando de um assunto para o outro, sem de fato estar presente. Né? É, com certeza. E isso é um ponto legal, porque inclusive eu vi um vídeo, né? Minha namorada me passou um vídeo a respeito de uma entrevista, eu não lembro agora se era um hospital fazendo entrevista, não me recordo, mas pegaram várias pessoas, inclusive em São Paulo, e aí perguntaram se, por exemplo, se você descobrisse hoje que você iria morrer, né, falecer, o que você faria? Aí tiveram pessoas que se desesperaram, tiveram pessoas, eu ia fazer isso, né? Mas você olha, na maior parte das vezes as pessoas se desesperam de tal maneira que querem fazer tudo, né? É. Então o que acontece? Se a pessoa tivesse, né, mudado, né, condicionado, né, começado, por exemplo, a praticar o que a gente está falando, né, que são coisas simples, às vezes ela teria estado mais presente, né, teria dado bom dia para quem está do lado ou tivesse visto na rua, né? A vida pode ser diferente se você, né, quiser que ela seja diferente. Então, você olha, né, às vezes são coisas simples, né? Se as pessoas, por exemplo, aí entrevistaria novamente aquelas pessoas de novo, sei lá, daqui a um ano, daqui a alguns dias, né? Você veria que vamos falar, a forma que elas se comunicaram seria diferente. Então, eu achei super, super bacana, assim, inclusive eu acho que eu vou deixar disponível aqui pra gente compartilhar, mas você olha que as pessoas mesmo precisam disso. Com certeza as pessoas precisam disso, né? A gente tem essa sensação de ter que estar o tempo inteiro correndo e fazendo muitas coisas, né? E a gente acaba perdendo as coisas simples e boas que estão na nossa cara, assim, né? A gente acaba
deixando de ver, assim, simplesmente porque a gente não está ali, né? Então, a gente se ajudar nesse sentido, né, de manter essa intenção de fazer as coisas que realmente nos trazem bem-estar, é uma coisa muito importante para justamente dar sentido para a vida, né? Para a hora que a gente chegar, na hora que todo mundo vai chegar, né? Que, né, não sei, como diz meu mestre, o Lavan Santen, ele fala, não quero preocupar vocês, mas esse momento vai chegar, né? Que a coisa, né, acaba. Sim, sim. A gente cultivou isso durante a vida, né? Cultivou esse equilíbrio, essa presença durante a vida, a gente vai estar mais tranquilo, assim, né, para esse momento. A gente vai olhar e falar, bom, eu fiz tudo que eu pude de fato, né? A gente se sente menos atropelado pelas coisas, né? Isso é verdade. Então esse o ponto da prática, assim, não é se retirar da vida, sabe? A gente pode ter a sensação, inclusive do jeito que você disse, assim, tem esse estereótipo, né, do monge que sai, que vai... A gente não precisa se retirar da vida, é pelo contrário, a proposta é de se estar mais na vida, assim, né? Poder estar de fato na vida, no que está de fato acontecendo com a gente, né? Com certeza. É simples assim, não é nada mais complicado que isso. Com certeza. Inclusive, a gente já conversou, né? Já comentou sobre no último ponto aqui, né? Inclusive, para fechar, é muita coisa, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso. Né? Mas, por exemplo, sugestões para as pessoas alcançarem o equilíbrio, até só para complementar, né? Eu acho que eu fiz até um vídeo também sobre essa. A gente já falou, né, da maneira simples de você mudar a vida, até o uso das palavras, né, que você usa. Então, bom dia, agradecer mais, né, pedir menos, agradecer as pessoas, agradecer, por exemplo, pôr do sol, agradecer tudo. Né? Parece simples. Mas, por exemplo, tem um dos meus mentores comentou, né? As pessoas, por exemplo, o noticiário da imprensa, por exemplo, sei lá, né? No Brasil, a TV Globo, né? Que é o maior visto pela população. Imagina se a cada pôr do sol os jornalistas falassem, pessoal, aconteceu uma coisa maravilhosa hoje, o sol nasceu. Isso não acontece, né? É tão todo dia que a gente deixa de ver que é milagre, Pois né? é, a gente está vivo, está respirando. Tem gente, né, que hoje, nesse momento, pode estar no hospital, né, sei lá, em situação ruim, né? Tem gente que não agradece isso. Então tem tanta coisa que a gente pode mudar, né? Por exemplo, o outro exemplo que eu me recordei agora. Tem uma tribo nas Filipinas que chama Tassalay. Isso aí eu marquei porque é um nome muito diferente, Tassalay. E no vocabulário deles, né, só para você ver essa diferença de concepção, não existem 3 palavras, não existem. Que é guerra, não existe. O outro é odiar, também não existe. E o outro é detestar. Ou seja, né, guerra, odiar e detestar. Eles não têm isso. Ou seja, se a gente deixar, né, de usar palavras, imagina como a sociedade, né, deles é diferente, imagina como a sua vida pode ser diferente. Então, evitar falar palavras negativas, né, atrair, né, energias positivas, falar palavras poderosas, meditar, pensar, né, em você como um ser humano, como você pode, né, interagir com as outras pessoas. E eu falei disso, né, viajei um pouquinho, mas é que eu queria trazer isso aí porque a pessoa às vezes pensa no equilíbrio, né, às vezes, nossa, é muito difícil meditar, não tem, né, tem tempo, aquela coisa. Mas Não, isso é maravilhoso. Você disse maravilhoso, porque a gente tem a sensação de que a gente não tem escolha sobre o que nós vamos cultivar na nossa mente, assim, né? Então, olha só que frase linda que um psicólogo do século passado, início do século passado, diz, é o William James, né? Ele diz assim, que aquilo ao que nós prestamos atenção a cada momento é a nossa realidade. Olha que bacana. Então, o que compõe o nosso mundo real é aquilo ao que a gente presta atenção. Então, como você disse, né, a mídia nossa e toda a cultura ocidental, especialmente, ela é super focada nas coisas negativas, porque é o que as pessoas se sentem mais atraídas a... Eu tenho a sensação de que, assim, a gente se atrai em ver coisas ruins que aconteceram, como se vendo aquilo a gente fosse capaz de evitar que aquilo acontecesse conosco. Bom ponto. Sabe? É como se fosse uma espécie de controle. Assim, eu vou ver como é que isso aconteceu, como é que fulano morreu, porque talvez eu possa evitar, sei lá, um chute meu sobre essa atração pelas coisas negativas. Mas acaba acontecendo que aquilo vira o nosso mundo real, né? Tudo que a gente está atento vira a nossa realidade.
Então, como é que a gente pode escolher isso? Primeiro, a gente pode escolher. Segundo, a gente deve escolher, né? Porque o resultado vai ser melhor, vai ser mais... A gente vai estar mais próximo do equilíbrio, né? Então, o Alan Wallace fala que a gente deveria fazer isso que você disse, assim, se alegrar com as coisas da vida, assim, focar as alegrias, né? E daí a gente poderia ter a sensação de que está colocando um óculos cor-de-rosa para ver a realidade de outro jeito. Mas, na verdade, a gente estaria só dando uma equilibrada no jogo aí, né? Tantas coisas negativas que são apresentadas para nós, se a gente focar nas coisas positivas, nas coisas bonitas, nas pessoas bonitas, no sucesso que as pessoas que estão do nosso lado têm, se alegrasse com isso, a gente só estaria equilibrando a coisa, assim. A gente não precisa nem correr, nem se preocupar que a gente vai virar sei lá, como dizer, como se a gente fosse uma pessoa que, vê tudo bonitinho, tudo maravilhoso, né? Isso não vai acontecer, porque o outro lado puxa tão forte a gente, né, que a gente só estaria equilibrando o jogo. Então é bom a gente recuperar essa possibilidade de escolher o que a gente põe para dentro do nosso mundo interno, né? No que a gente vai prestar atenção e que qualidades que a gente vai cultivar, que tipo de visão a gente quer ter do mundo, né? É super importante isso. Aí, a última coisa que eu queria dizer sobre meditação, assim, que é muito importante. A meditação é como se, quando a gente está fazendo a prática formal, né, a gente está ali só prestando atenção na respiração e deixando de seguir os pensamentos, todos os outros impulsos, é como se a gente estivesse dando um tempinho entre um estímulo e a nossa reação, né? Enquanto a gente não tiver um pouquinho desse treino, assim, a gente vai seguir responsivamente, assim, todos os estímulos que chegarem para nós, né? Como se a gente não tivesse chance nem de ver isso que a gente está conversando, sabe? Nem de ver que o sol nasce, né? Que a gente vai estar respondendo às urgências dos outros, nossas mesmas, né? Se a gente não pensar, se a gente não tiver pelo menos a chance de pensar, não, peraí, eu posso dar uma paradinha antes de responder, porque a gente aprende isso desde muito pequenininho, assim, a responder rápido, né? A ser eficiente e a ser... A gente aprende o tempo inteiro. Então a gente vai precisar treinar um pouquinho o outro jeito, né, de ver as coisas, né? Dar uma paradinha na frente do estímulo e falar, bom, será que agora eu respondo? O que eu faço, né? Então a gente precisa pelo menos lembrar que pode dar uma paradinha, né? Isso é verdade. Inclusive, né, essa paradinha é para valorizar o que é importante. Né? Exatamente, para ver o que é importante, porque bobear a gente nem vê. Eu me lembro bem, assim, isso felizmente faz um pouco de tempo que não acontece, mas eu me lembro bem, assim, de passar o dia inteiro trabalhando sem lembrar que tinha que fazer xixi, sem sentir nem vontade, nem tomar água, sabe? Porque eu não tinha nem tempo para perceber meu próprio corpo gritando, assim. Ou então, às vezes, a gente, trabalhando, daqui a pouco a gente vê, a gente tá, assim, com o pescoço completamente contraído, a gente não, né, nem se dá conta do sofrimento, quanto mais das coisas boas que estão do nosso lado, assim, né? O corpo fala, né? O corpo berra de vez em quando, né? Mesmo assim a gente não escuta, né? Verdade. Porque a gente tá prestando atenção em outra coisa. É como se o nosso corpo, no momento que a gente não dá atenção para ele, é como se ele não existisse, como se não fosse real para nós, né? Como disse o William James. Mesma coisa as pessoas, quando a gente não presta atenção na pessoa com quem a gente está falando, é como se ela não existisse para nós. Tem um mestre cristão daí, agora eu vou falar de um cristão, Lawrence Freeman. Ele é um monge beneditino. Beneditino, é isso mesmo. Ele diz que o maior presente que a gente pode dar para o outro é a nossa atenção. E acho isso lindo, porque realmente, se a gente presta atenção no outro, é como se ele passasse a existir de fato para nós, né? Como se a gente desse um nascimento para o outro, assim. Nossa. Isso é muito lindo. Muito boa. Mas se a gente vive o tempo inteiro sendo carregado pelos impulsos, pelas preocupações, pelas coisas que estão na nossa mente, a gente não tem nem a chance de perceber isso, né? De perceber a riqueza que o outro está ali na nossa frente oferecendo para nós, né? Com certeza. Com certeza. Muito, muito lindo. Júlio, só confirmar que aquela frase, aquilo que prestamos atenção é nossa realidade, é do Alan Wallace, é isso, né? É do William James. William James, eu marquei errado. O Alan toda a vida fala pra nós dele, né? Ele cita muito
William James, mas é William James, é um psicólogo do início do século passado. Bacana. Sensacional. Foi um grande... E a obra dele inteirinha está disponível na internet de grátis. Então, quem se interessar, os psicólogos que se interessarem, é uma riqueza, assim, de coisas. E essa outra frase do melhor presente que a gente pode dar para o outro, do Lawrence Freeman, é também, acho, sensacional, assim. É tão simples, né? Simplesmente o momento presente, assim. O que a gente está fazendo com o momento presente? Isso vale para tudo, né? Para trabalho, família, né? Ser casado, filhos, né? Sua esposa, seu marido, qualquer coisa, né? No trânsito, presta atenção, né? Presente. Com certeza. No trabalho também, porque a gente pode pensar no trabalho, a gente pensa, sei lá, a gente pode pensar que o trabalho é o resultado do que você faz, das suas atividades com relação à empresa. Mas vamos pensar que a empresa é um conjunto de pessoas que estão ali convivendo, né? Como é que a gente pode fazer a convivência com as pessoas que a gente passa mais tempo do que com a nossa família, não é? Isso é verdade. Como é que essas relações podem ser melhores e mais ricas, né? E mais tranquilas, mais positivas também, né? Então isso é um trabalho com certeza. Tá valendo para todas as áreas. Inclusive para a gente dormir melhor também, né? Que é importante. Todos os possíveis, assim, né? É muito importante. Verdade. Ô, Jane, só para finalizar, né, eu abri aqui uma aba, né, na internet aqui pra gente dar uma olhada, inclusive no seu blog, só pro pessoal ver um post, que é o post do Mude a Sua Mente, Mude o Mundo, né? Então eu vou passar aqui do lado, o pessoal vai ver aqui em casa, inclusive tem a fanpage, né, se apertar aqui, né, acho que do Facebook, o YouTube. Pessoal, não deixe de curtir, prestigiar o trabalho de qualidade da Jeane, conteúdo de primeira, esse aqui eu recomendo muito, é muito bom. Então vou deslizar um pouquinho o mouse para o pessoal dar uma olhada, né, tem esse primeiro vídeo aqui, que foi ela que traduziu, então para português vale muito a pena. Tem o segundo que a gente comentou. Então dá uma olhadinha, conheça, né? Inclusive tem um monge budista francês, né? Que é o Mathieu Ricard, eu não sei falar francês, mas... Mathieu Ricard. Muito bom. Você olha... Deixa eu te pode falar. Uma coisinha. Na página mesmo, no blog, tem uma abinha que chama Praticando. E aí nessa abinha lá para baixo tem umas meditações conduzidas, são os áudios. Bem lá embaixo tem meditação da bondade amorosa e de relaxamento, simplesmente. Então são meditações conduzidas, traduzidas do próprio Alan Wallace, né? Com a minha voz, né? Porque em português. Assim. Então quem quiser experimentar, né? Uma coisa, são 24 minutos que é o tempo que o Alan Wallace usa para conduzir as meditações. Sempre 24 minutos, porque tradicionalmente era um tempo que foi tanto na China, quanto no Tibete, quanto em outras áreas onde as pessoas meditavam, era um tempo que eles usavam para meditação, sem se conhecerem, assim, sabe? Então, hoje a gente pensa, bom, se esses praticantes daquele tempo, de tempos diferentes, lugares diferentes, usavam esse período, deve ser importante, né? Então a gente usa isso, os 24 minutos. Então, para experimentar, né, dá para ter um gostinho, assim, de como que é, né? Principalmente a de relaxamento, que é bem gostoso. Assim. Que ótimo. E é um post, porque eu encontrei aqui, é preciso praticar praticando, é esse? Ou é uma aba? Lá em cima, se você for ver, tem na primeira... Embaixo do Cultivando o Equilíbrio, tem meditação praticando. Dentro de praticando... Ah, tá. Deixa eu abrir aqui no começo. A última, chama Relaxar é Preciso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Prática conduzida. Achei. Praticando. Tá legal. Lá embaixo, assim, logo no primeiro, deve ter uns 4 posts aqui. Sobre prática mais diretamente. Introdução para meditação, Alan Wallace. Meditação da bondade, conduzida, é esse? Tem essa, que é bem legal. E aí a última é Relaxar é Preciso. O nome do post é Relaxar é Preciso. Prática conduzida. Prática conduzida, exatamente. Aí tem um pouco sobre postura, assim, pode aprender a meditar deitado, para quem sofre sentado, não acha nenhuma posição sentada que fique bem, pode meditar deitado. E daí tem um áudiozinho, assim, de conduzindo. Tô vendo aqui. Relaxar parte por parte aí. Ó, gente, vale a pena, hein? Áudio aqui no SoundCloud de primeira, né? Pra meditar.
conhecer mais o trabalho da Giane. Nossa, muito bom, viu, Giane? Parabéns. Assim, ó, eu sou um pouco... O que eu faço é pegar, sabe, as coisas que os grandes mestres disseram e estão ensinando e traduzir para o português. É o máximo que eu faço, assim, né? Selecionar um pouco e traduzir, porque é uma riqueza tão grande que dá uma... Para mim, aconteceu comigo de eu virar tradutora do Alan Wallace, né? Por uma grande coincidência de coisas, assim. Mas eu acabei virando tradutora dele. Quando ele vem para o Brasil, eu sou intérprete dele. E daí eu comecei a desenvolver essa vontade de disponibilizar as coisas que estão em inglês, sabe? Porque tem muita gente que deixa de ter acesso a essa riqueza toda simplesmente por causa da língua, né? Então eu tenho essa vontade, assim, de disponibilizar as coisas em português. Então, muito do que tem no blog é tradução desses materiais, né? E que bom, e daí estão disponíveis, né? Pelo menos assim. Com certeza. É um que eu... E aí, disponível para você aí, né, que está acompanhando. Acho muito bacana acompanhar, dar uma olhada no blog, começar a meditar hoje, se não conhece, ler a respeito. Né, isso é independente que a gente falou, né? Espiritualidade não é religião, né? Não. É qualquer atividade, né? Você que quiser fazer é disponível, tem várias técnicas. Acho que a gente comentou aqui sobre, bem básico, basicamente nem entramos, né, a fundo sobre meditação. Então você aí, se você quiser, tiver interesse em saber muito mais sobre isso, comenta aqui pra gente o que você gostaria de saber mais a respeito da meditação. Assim pelo menos a gente prepara, inclusive um material melhor, né, para disponibilizar para vocês, vídeo, artigo. A gente tá aqui para te ajudar também, né, Giane? Acho que esse é o nosso principal papel. Parabéns, né, pelo papel aí de tradução, né, dos artigos de inglês e português. O inglês ainda é uma dificuldade do brasileiro. Poucas pessoas, comparativamente da população, falam o inglês. Então isso é um trabalho pioneiro, eu diria, né, principalmente de traduzir esses textos tão ricos, né, sobre meditação no Brasil. Parabéns. Agradeço muito de novo pela sua participação. Eu que agradeço. Eu tenho uma alegria, assim, de falar sobre esse assunto. Daí eu queria dizer que eu também estou disponível, viu, Diego? Assim, porque as pessoas... Por meio do blog a gente acaba entrando em contato com muita gente, né? Que quer aprender, que não sabe como. Então eu queria dizer que eu estou disponível. Assim, eu tenho muita alegria em compartilhar de verdade, assim, essas coisas. Então eu estou completamente à disposição. Sua, dos seus alunos, das pessoas com quem você trabalha, enfim, todo mundo que está vendo. Eu tenho muita alegria em compartilhar, do coração. Maravilha. Agradeço novamente, agradeço a você que está vendo o vídeo até agora, né? Não parou antes, mas continua vendo a gente, prestigiando esse conteúdo de qualidade. Gente, agradeço muito, tenha um ótimo dia, parabéns, comece hoje, né, a meditar, comece a conhecer mais sobre isso, legal? Um abraço para vocês e um ótimo final de semana e um ótimo dia. Para você também, Diane. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.